O Ceará reduziu em quase 30% as mortes por crimes violentos no primeiro semestre deste ano, se comparado a 2020. Em Fortaleza e região metropolitana, a queda nos índices foi ainda maior, em torno de 33%. Também foi registrada a redução no número desse tipo de crime nas regiões sul e sudeste do estado. A melhoria no indicador está diretamente relacionada ao combate aos grupos criminosos, especialmente nas capturas de pessoas que ocupam cargos de chefia, além do investimento em novas ferramentas tecnológicas e o reforço nas ações de inteligência policial. Esses dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e quem está aqui com a gente para falar sobre o trabalho de combate à criminalidade no Ceará é o secretário Sandro Caron. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é para a gente. Secretário, eu falei desses dados, mas ainda queria incluir que também teve redução no roubo de furtos e veículos no primeiro quadrimestre deste ano. Esse bolo todo está diretamente relacionado à inovação tecnológica que a gente tem aqui no Ceará. Sim, isso é exatamente fruto de um conjunto de investimentos em tecnologia, em inteligência, em ferramentas tecnológicas de última geração. Temos também muito investimento em armamentos, viaturas, muito investimento também nos homens e mulheres que integram a segurança pública, concursos públicos em andamento, vários profissionais já chamados nos últimos anos, fruto de concursos anteriores, valorização de profissionais, promoções. Então, na verdade, esse resultado é fruto de um conjunto de ações que valorizam demais a segurança pública, sejam seus integrantes e seja também na parte de instalações físicas, equipamentos, armamentos. A gente acompanhou há pouco tempo a instalação de uma base do CP Raio aqui em Itaitinga, na região metropolitana, e a previsão é de que até julho do ano que vem sejam instaladas mais 22 outras bases em cidades com até 30 mil habitantes. O que é que significa a chegada dessa corporação desses municípios? Nós estamos, então, já nessa segunda fase de implantação das bases, que pegam aí os municípios, entre 30 mil e 50 mil habitantes, e sempre que alguém fala em raio, eu digo que uma palavra vem à cabeça, é a efetividade. Onde o raio chega, a criminalidade diminui, os índices caem e as prisões aumentam. É um grupo altamente operacional, muito bem treinado, se somando, obviamente, aos policiais militares e policiais civis que já atuam nas cidades, e temos resultados significativos. Eu trago um número aqui que mostra essa efetividade. Nós apreendemos nos 6 primeiros meses desse ano 3 mil armas nas mãos de criminosos. E dessas 3 mil armas, 1/3 foi apreendida em ações do CP Raio. São 2.500 profissionais altamente treinados e muito bem equipados. Como é que é composta uma equipe do CP Raio hoje? Bom, o pessoal do CP Raio, os policiais militares que já atuam na Polícia Militar e que se destacam em suas ações operacionais, eles passam por um treinamento. Antes, se aprovados nesse treinamento, então, eles vão integrar o CP Raio. Eu dou um exemplo aqui, Itaitinga, são 29 policiais militares, 12 motocicletas, uma viatura operacional, e então esse pessoal está permanentemente se revezando em escalas, exatamente nas áreas de maior criminalidade. A gente hoje posiciona as forças especializadas da Polícia Militar, tendo em conta os índices de criminalidade, os chamados microterritórios. Então, lançamos recentemente um programa chamado Status, uma ferramenta, e hoje, então, os comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil, usando dessa ferramenta, eles têm como identificar nas suas áreas onde estão os chamados microterritórios, que são aqueles pontos nas suas áreas que concentram os maiores números de criminalidade. Então, com isso, conseguimos, com inteligência e estratégia, posicionar melhor as forças policiais no Estado. Eu quero aproveitar para continuar falando do Raio, que é uma política pública cearense, vai ser efetivada agora, de acordo com o projeto enviado pelo governador à Assembleia Legislativa, só falta retornar para o governador efetivar isso de fato, e é uma política pública de referência nacional. O que é que muda ela se tornando parte da corporação da polícia agora? Bom, o Raio, ele se tornou uma política de Estado. Então, ele se torna parte permanente da Polícia Militar, o que garante que essa medida que deu tão certo e que foi tão ampliada nos últimos anos, permaneça em caráter definitivo na Polícia Militar. Eu digo com toda certeza, eu já passei por vários outros estados e
é a tropa, né, de policiais, motociclistas, mais bem treinada, maior grupo de policiais utilizando motocicletas em todo o Brasil. Ela é altamente treinada. Recebemos, nos últimos anos aqui no estado, a visita de vários outros estados da federação que vieram justamente impressionados com os resultados do CP Raio, vieram aqui conhecer de perto e estão preparando grupos semelhantes em seus estados. Dá para se dizer que o Raio virou uma marca da segurança pública do Ceará. Uma marca de respeito, de efetividade e, claro, como eu sempre digo, sempre somado aos policiais do POG, aos integrantes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense. O que nós temos hoje aqui no Ceará é um sistema de segurança que funciona, porque quando se fala em segurança pública, pensamos sempre num sistema. Cada instituição que compõe a segurança pública é uma peça desse sistema e se uma delas não funcionar bem, o resultado se compromete. Secretário, qual é a diferença do efetivo Raio e do efetivo que a gente vê nas ruas, inclusive no fardamento? Dá para diferenciar? Sim, né, o pessoal do Raio utiliza aquele uniforme de cor preta, com as inscrições do Raio. E nós temos também outros grupos especializados na Polícia Militar, como o Choque, o BEP, o COTAR, então, o BOP. Então, nós temos algumas forças especializadas e o chamado POG, Policiamento Ostensivo Geral. Certo. E aí uma coisa muito importante, que eu queria também aqui comunicar que já está sendo realizada, que é uma inovação. Nós estamos já promovendo um treinamento de abordagem e tiro policial defensivo para todo o policiamento ostensivo geral no estado do Ceará. Então, não são só as especializadas que têm esse treinamento. Hoje nós já temos 2.000 integrantes do policiamento ostensivo geral que passaram por essa reciclagem e a nossa previsão é até o final do ano concluirmos aí no todo 6.000 integrantes do chamado POG que passaram por essa reciclagem. Então é uma preocupação permanente. Além de o Estado investir em armamentos, em viaturas, em equipamentos tecnológicos, em equipamentos de comunicação, é uma preocupação também, né, a formação continuada, a permanente capacitação dos integrantes das polícias. O senhor falou em tecnologia, eu quero ressaltar aqui o sistema Agilis e o Espia, que são coisas que ajudam muito no dia a dia da população cearense, inclusive a combater crime, o roubo de carro, por exemplo, vocês conseguem resolver em pouquíssimo tempo, recuperar o carro e prender o criminoso. Eles funcionam em conjunto, esses dois sistemas? Sim, é muito importante destacar isso, né? Nós temos aqui hoje o vídeo monitoramento no nosso estado, ele é uma referência. São aí mais ou menos 3.300 câmeras espalhadas por todo o estado, 2.200 só em Fortaleza e região metropolitana. E aí nós temos então como uma ferramenta, tínhamos como uma ferramenta acoplada ao vídeo monitoramento o sistema Espia, que produzia sempre resultados fantásticos, né? Como você mencionou aqui, recuperações de veículos em 6, 7 minutos após o furto ou o roubo. E agora nós temos outro sistema, que foi o Agilis, lançado em maio desse ano, que é o que eu sempre destaco. Ele não veio para substituir o Espia, ele veio para se somar ao Espia. Então nós temos o vídeo monitoramento com duas ferramentas importantíssimas, que são o Espia e o Agilis, acoplados e que vem produzindo esse chamado cercamento eletrônico. Então, essa tecnologia maximiza os efeitos do policiamento. Então, nós temos grupos especializados, treinados, atuando nas ruas e com o amparo da tecnologia. Isso tudo numa central que eles ficam monitorando 24 horas o que é que está acontecendo e aí chama uma viatura. É assim que funciona, por exemplo? Sim, esse vídeo monitoramento, ele funciona na CIOPS, na Secretaria de Segurança, e aí então, qualquer alerta que seja dado, né, por esse cerco inteligente que nós mencionamos, então, qualquer alerta que o sistema de cerco inteligente passe, imediatamente a CIOPS aciona as viaturas que estejam mais próximas ao local para que façam as abordagens. Então, é o que eu sempre falo, a tecnologia, ela é importantíssima, mas ela só vai dar efetivo resultado se nós tivermos nas ruas policiais em condições de alto nível de operacionalidade, como nós temos hoje. Então, a tecnologia dá o alerta e a equipe mais próxima é acionada para fazer a abordagem e a prisão. Inclusive, o sistema Espia ele foi usado durante o período de isolamento social
para monitorar aglomerações aqui em Fortaleza ajudou muito nesse sentido, né? Sim, o vídeo monitoramento ele foi muito usado, porque nós temos os operadores e em relação às medidas, né, exatamente de controle da pandemia, as medidas sanitárias, em que a Polícia Militar atua juntamente com outras forças do Estado e do município nessa fiscalização, os nossos operadores de câmeras foram também orientados a procurar identificar situações de aglomeração e aí também dessa forma acionar as viaturas mais próximas para o atendimento da ocorrência. Então, em relação ao SPI e Agilis, toda vez que há suspeita do envolvimento de um veículo com a prática de crime, isso é alimentado no sistema e, imediatamente, a tecnologia nos dá um alerta da localização do veículo para que equipes como o raio, como o choque, como o policiamento ostensivo geral façam as abordagens. É o chamado cerco inteligente. Secretário, a gente está retomando gradualmente as atividades econômicas aqui no Ceará. Teve esse balanço positivo do primeiro semestre com relação à redução de crimes aqui no estado. Porém, agora a coisa muda, o movimento já está começando. O senhor acha que a Secretaria vai conseguir manter esses índices até o fim do ano, nesse segundo semestre, no caso? Eu acredito que a gente consiga manter, porque um dado é muito importante mencionar, né? Desde 1º de janeiro, nós monitoramos diariamente o número de prisões aqui no estado, inclusive por cidade, para que se identifique aqueles locais em que as polícias estão com maior nível de operacionalidade e aqueles locais em que se precise melhorar essa atuação. E aí, então, a gente destaca, né, comparando o número de prisões, de capturas de pessoas envolvidas com a prática de crime, nesse ano, nós temos um aumento aproximado de 30% em relação às capturas no ano passado. Então, mesmo com pandemia, com uma série de situações, até mesmo de lockdown, as polícias aumentaram o número de capturas, o que mostra que a nossa demanda ela não diminuiu nesse período. E, pelo que estamos observando aí, na medida em que outras atividades foram liberadas e aumentou o número de pessoas circulando nas ruas, nós estamos sim conseguindo manter essa queda de índices de criminalidade. Secretário, a gente sabe que existem serviços aqui de denúncia para, no caso de aglomeração, evitar esse contágio da Covid por conta de festa, enfim. Mas eu sempre ouço pergunta de que a polícia, se ela pode ser acionada no caso para denunciar esse tipo de problema, ela deve ser acionada? Sim, é muito importante que todo cidadão colabore com a polícia, por exemplo, alguma situação de aglomeração, de desrespeito aos decretos estaduais e municipais de combate à pandemia, o cidadão que tiver conhecimento pode ligar para o 190, exatamente para a CIOPS, e aí então será acionada uma viatura para o atendimento da ocorrência. Você falou de ligar para o 190, a gente sempre ressalta aqui na imprensa do problema que vocês têm lá dos trotes. Pessoal que liga, enfim, só faz perder tempo, às vezes pode até atrapalhar aí o trabalho da polícia, atrapalha diretamente. Isso continua, diminuiu? Nós temos algumas situações, isso diminuiu um pouco, né? Como eu digo, é um absurdo um cidadão... É crime. Né, é crime, falsa comunicação de crime, então é um absurdo que um cidadão tente fazer uma ligação para o 190 para atrapalhar a atuação da polícia e uma determinação que eu já dei, desde que aqui cheguei, havendo uma situação de trote, que se apure e se investigue para que se consiga identificar quem fez e a gente consiga indiciar criminalmente quem assim o fez. Porque ligando para o 190, essa chamada ela é encaminhada lá para a CIOPS e a CIOPS é responsável por todas as forças de segurança aqui do Ceará, né? Exatamente. A CIOPS, nós temos ali 15 instituições que integram a CIOPS e conforme o tipo de ocorrência, temos operadores de todas as instituições que acionam para que se atenda à situação. Secretário, eu não posso deixar de falar do trabalho da CIOPAER também, inclusive comemorou há poucos dias aniversário, um trabalho de referência nacional. Quantas aeronaves nós temos aqui hoje? Bom, é um trabalho de referência nacional, nós temos 9 aeronaves, é um dos maiores grupamentos, né, de policiamento aéreo do Brasil, é uma referência, tem uma atuação muito importante em apoio às forças de segurança pública, em apoio às polícias, em algumas situações também apoio ao corpo de bombeiros, inclusive e salvamentos. Tem uma atuação também muito importante nos voos aeromédicos. Então, todas essas inovações colocam mais uma vez o Ceará como uma referência para o Brasil. Eu não sei se eu estou enganado, mas as aeronaves também estão sendo usadas para transportar vacina?
para o interior? Também toda vez que chegam as vacinas em razão da celeridade, da necessidade de que elas cheguem rápido nas cidades, a Ceopaer também vem dando esse apoio e auxiliando, então, na distribuição das vacinas em todo o estado. A gente anunciou muitas vezes aqui essa retomada do plano de cargos e carreiras da Polícia Militar, que é uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho do pessoal da corporação, né? Isso vem sendo feito desde o ano passado, se eu não me engano. O governo já vem proporcionando uma série de promoções de integrantes, foi um número recorde de promoções que vem dentro dessa política de valorização dos homens e mulheres da segurança pública. Então, promoções, a situação de aumento salarial também já foi tratada antes da pandemia, uma série de ações de valorização. Temos também concursos públicos em andamento. Sim. E uma política permanente de valorização dos integrantes da segurança. Para esse pessoal da corporação, isso representa o quê? É um ganho no salário, muda a patente também para alguns? Sim, é um ganho, é um reconhecimento, né? Ele sobe de posto na instituição, então é um justo reconhecimento àqueles que trabalham bem, que colaboram com a segurança pública e junto com essa subida aí de posto de patente vem também um aumento salarial. O senhor está na secretaria há quanto tempo já? Eu estou há 11 meses aqui no estado, à frente da secretaria. Assumi em setembro do ano passado. O que é que ele surpreendeu positivamente e negativamente? Bom, eu vejo duas situações que me surpreenderam muito positivamente aqui no estado do Ceará. Primeiro é o uso da tecnologia na segurança pública, em que o estado é vanguarda nessa linha. Como eu disse aqui, nós recebemos visitas de várias outras secretarias em ferramentas como vídeo monitoramento, como espia. Outra situação que eu vi, que acho que é muito positiva, que é uma referência aqui no estado também, foi a reorganização do sistema penitenciário, promovida pela SAP, pelo secretário Mauro Albuquerque e sua equipe. Então, essa reorganização, todo esse controle no sistema penitenciário, auxilia demais a segurança pública, ou seja, a polícia que está nas ruas, no combate à criminalidade. E a tecnologia, nossa linha você nunca pode se acomodar com a tecnologia que tem. Você tem que sempre estar buscando algo novo. Então, esse ano, nós já lançamos a ferramenta Status, lançamos o Agilis, e temos aí outras inovações para os próximos meses. E muito desses serviços que o cidadão pode ter acesso, eles estão todos disponíveis em plataforma digital, né? Sim, nós temos a delegacia eletrônica da Polícia Civil, até mesmo em razão da pandemia, para evitar a saída das pessoas de casa, foram ampliados os tipos de crime em que o cidadão pode preencher o seu BO de casa. Eu sempre destaco aqui, é muito importante que o cidadão, sendo vítima de um crime, faça um boletim de ocorrência para que a polícia, o quanto antes, tenha conhecimento dessa situação e possa apurar, levando os responsáveis à prisão e evitando que continuem a cometer crimes. Secretário, tem alguma área de destaque aqui no Ceará hoje que o senhor acredita que o trabalho da secretaria mudou a rotina da população, por exemplo? Era conhecido pela insegurança, hoje está mais tranquilo? O senhor poderia destacar alguma região? Eu acho que o projeto, na verdade, o programa Proteger é um programa que já mostrou muita efetividade. Também foi a mensagem para a Assembleia, transformando o Proteger numa política permanente. Então, é evidente onde são colocados esses containers, e há essa situação de um policiamento comunitário, policiamento de proximidade, como nós chamamos, há uma melhora muito grande exatamente da qualidade de vida naquele local, da segurança. Os cidadãos começam a interagir mais com a polícia, se sentem mais seguros, vão mais para as ruas e a gente vê, sim, que melhora muito a realidade nesses locais. Essas bases do programa Proteger, elas são também colocadas conforme os índices de criminalidade. Então, são mapeados aqueles pontos em que há os maiores índices, normalmente de homicídios e crimes graves, e então é colocada a base ali e é muito gratificante. Nós podemos ver que em poucos meses se muda a realidade desses pontos. É como o trabalho de imunização na saúde também, é parecido, porque aproxima a população da corporação
cria-se mais conhecimento de ambas as partes, né? Exatamente. É uma política que nós temos de investir muito também nesse policiamento de proximidade, o policiamento comunitário, porque é muito importante que a comunidade se aproxime da polícia, colabore noticiando fatos criminosos, colabore também, nós temos o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança, é o telefone 181. Muitas pessoas colaboram com a segurança pública, nós sempre garantimos o anonimato de todo aquele que colabore com as polícias. Então, essa aproximação com a comunidade é fundamental. Pode falar. A questão da segurança pública, você nunca vai resolver só com a polícia. Sim. É necessária essa aproximação com a comunidade, é necessária também a atuação de várias outras áreas com medidas preventivas, né? Como a gente sempre fala, e o governador do Ceará, Camilo Santana, sempre defende, né, a situação da escola pública em tempo integral, uma série de ações sociais que já são feitas. Então, o próprio projeto, né, o próprio programa Pacto por um Ceará Pacífico, ele é um modelo do que deve ser feito. Que começa ali já na educação infantil e vai acompanhando a vida adulta do cidadão, né? Exatamente, nós temos essa visão. A polícia tem que trabalhar próxima à comunidade. Claro, você tem que ter também um policiamento mais repressivo para aquelas pessoas que já têm um perfil de criminalidade. Mas, em regra, é a proximidade com a comunidade e a ação de várias outras áreas do governo, né? É a questão da educação, da saúde, oportunidade de emprego, preparação para futuros profissionais, é investir muito nos jovens de hoje. Eu tenho uma dúvida, e acredito que seja a dúvida de muita gente, no caso de uma má conduta de um policial, por exemplo. Abordou de uma forma que o cidadão se sentiu incomodado. Existe como denunciar? Isso é para ser feito, por exemplo? Sim, o Estado do Ceará, ele tem uma estrutura que é a CGD, ela tem o status de secretaria, né, a Coordenadoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança e do sistema penitenciário. Então, a CGD ele faz esse papel de corregedoria. O cidadão que tiver conhecimento de alguma má conduta ou abuso praticado por policial, ele deve procurar a CGD para noticiar a situação. Isso é por telefone, pessoalmente, no próprio site da secretaria? Não, isso, na verdade, a CGD ela fica fora da Secretaria de Segurança. É uma corregedoria, então, exatamente, só que ela fica fora da estrutura da Secretaria de Segurança, é uma estrutura autônoma, com status de secretaria, e aí o cidadão pode, então, ir diretamente à CGD. Secretário, a gente vai adiantar aqui porque existe a previsão de concurso, já o da Polícia Forense já é consolidado, Polícia Civil também, que com 500 vagas, se eu não me engano, mas tem a previsão do concurso da Polícia Militar agora. São quantas vagas? Esse edital está para sair? Pode sair a qualquer momento? Quantas vagas vão ser disponibilizadas? Sim, pode sair a qualquer momento. Vão ser 2.000 vagas para soldados, mais 150 vagas para os chamados oficiais combatentes, que são aqueles oficiais do CFO, os de caráter operacional. E nós temos mais uma inovação, vamos ter 50 vagas para o chamado quadro complementar. Então, serão profissionais da área de saúde, que serão selecionados pela Polícia Militar do Ceará, sempre falando nisso, nesse foco que nós temos, também de cuidar da saúde, né, física e mental dos integrantes da segurança pública. Nós temos que cuidar muito daqueles que cuidam da sociedade. Então, vamos ter esses três concursos, né, para a Polícia Militar. Isso vai ser um ganho muito grande em relação aos 2.000 soldados. Nós vamos ter como reforçar o policiamento na capital, na região metropolitana de Fortaleza e também em todo o interior do estado. Será um ganho muito grande para a segurança pública. Como é que é a capacitação dessa pessoa que é aprovada no concurso, por exemplo? Ela passa por um treinamento e de quanto tempo até ir para a rua? Bom, aqueles aprovados no concurso, no caso da Polícia Militar, eles passam por um curso de formação. Na realidade, também, os aprovados na Polícia Civil e na Perícia Forense também passarão por um curso de formação. É o que a gente chama de academia, né? Que no caso é feito na Academia Estadual de Segurança Pública. A inovação em relação à Polícia Militar é que nos últimos meses nós alteramos o modelo de ingresso e formação na Polícia Militar. Isso também causou um certo atraso no concurso, porque nós esperamos que fosse
alterada por lei a formação, o modelo de formação e de ingresso na Polícia Militar para aí sim fazermos o concurso. Esse novo modelo de formação, a inovação é que o soldado e o oficial, durante o curso de formação, eles já fazem parte da estrutura da Polícia Militar. Então, eles já são policiais militares e durante a formação vão poder, depois de alguns meses, já participar de estágios e ações, obviamente sempre, né, monitorados por profissionais mais experientes. Mas esse modelo, ele fortalece o nível de operacionalidade e o mais importante, ele reforça muito os conceitos de hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina tem que ser a base para qualquer instituição que trabalhe armada nesse país. E esse modelo, ele veio para fortalecer a hierarquia e disciplina. Perfeito. Vou dar um descanso aqui para o secretário um pouquinho, chamar um intervalo, mas antes disso aproveito para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram TV Ceará HD, o canal da TVC no YouTube e o nosso WhatsApp, que é o 85-DDD 984 39 5005, para você participar, inclusive enviando sugestões. Cena Pública, volta já. Estamos de volta com Cena Pública. O Brasil parou há poucos dias para acompanhar o caso de agressão sofrido pela arquiteta Pamela Holanda, ex-mulher do DJ Ives. Ela usou as redes sociais para denunciar a violência doméstica, a qual era vítima há meses. A polícia agiu rápido e, em seguida, Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, foi preso preventivamente. O músico foi indiciado pela Polícia Civil por 3 crimes: lesão corporal à ex-mulher, pelo qual já está preso, além de ameaça e injúria. Voltando, quem está aqui com a gente é o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron. Secretário, por que esse caso é tão emblemático? Exatamente, esse caso é emblemático, foi uma situação gravíssima, né? Teve repercussão nacional, como tu mencionaste agora, e eu digo, né, com aquelas imagens que foram depois divulgadas em rede social, não tem como alguém não se chocar. Eu não consegui assistir. O nível de violência ali foi realmente altíssimo, uma situação gravíssima e que exigiu, obviamente, uma resposta rápida e firme, como essa que foi dada pela Polícia Civil. Imediatamente que foi feito o boletim de ocorrência, iniciaram as investigações, foram produzidas várias provas, de modo que se pudesse representar, pedir à Justiça o mandado de prisão preventiva. Como eu disse, foi uma situação gravíssima e, felizmente, teve uma resposta rápida e efetiva, ficando aí um recado. Toda vez que ocorrer alguma situação desse tipo, as forças de segurança assim atuarão. Vão rapidamente investigar, obter provas para que se peça a prisão dos culpados, dos agressores. Uma forma de prevenir situações de violência doméstica é exatamente termos essa efetividade nas investigações para que os culpados sejam presos e respondam pelos crimes. E aqui fica também mais um pedido a todos os cidadãos, né? Esses casos de violência doméstica normalmente ocorrem dentro de casa. Então, é muito importante que as forças de segurança, que as polícias sejam avisadas de situações dessas. Então, uma situação dessa que esteja ocorrendo, mesmo que a pessoa não seja vítima, mas que tenha conhecimento, esteja ali ouvindo, presenciando ou ouvindo, é muito importante que liguem imediatamente para o número 190, que nós faremos o deslocamento de equipes ao local para tentar evitar que algo de pior aconteça. Então fica aqui o nosso pedido, que as pessoas colaborem. Outra coisa, todo cidadão que tenha conhecimento de situações de violência doméstica que estejam acontecendo recentemente, procure uma delegacia da Polícia Civil, traga os fatos ao nosso conhecimento. Tem uma medida muito importante, que a polícia, ela tendo esse boletim de ocorrência, se pode pedir à Justiça as medidas cautelares para que o agressor seja afastado da vítima. Foi o que aconteceu no caso da prisão preventiva, por exemplo. Exatamente. Quando foi feito o boletim de ocorrência, no caso concreto, o delegado representou a Justiça exatamente pelas medidas cautelares de afastamento. Então, o agressor, ele foi obrigado por uma medida judicial a ficar afastado da vítima, que é exatamente o nosso grande objetivo,
é sempre evitar que algo de pior aconteça. Então, tem essa medida com previsão legal e, na sequência, produzidas mais provas, foi possível aí, então, ir já para um próximo nível, que foi o pedido de prisão preventiva do agressor. Eu destaco ali, aquelas imagens que foram publicadas em rede social eram de outra agressão que teria ocorrido no ano passado. Sim. Aqui em Fortaleza. Então, vão ser 2 inquéritos diferentes. Então vai ter mais um. Exatamente. De posse daquelas imagens, foi instaurado outro inquérito na Delegacia da Mulher em Fortaleza, porque aquele fato, né, eu não falo nem supostamente ocorrido, a gente vê no vídeo que ocorreu. Então, aquele fato ocorreu em Fortaleza, foi objeto da instauração de outro inquérito, vai ser um novo indiciamento, possivelmente um novo pedido de prisão. São fatos muito graves e que vão ter essa resposta firme do Estado. Se não existissem as imagens, seria mais complicado, por exemplo, a vítima tem que provar essa agressão? Na realidade, é feito um exame de corpo de delito, são tomados os depoimentos, que é a chamada prova testemunhal. Então, não é necessário não que haja imagens, né? A polícia tem outras formas de provar. As imagens, elas foram um auxílio às outras provas que foram produzidas pela Polícia Civil. E isso fez com que o caso andasse muito mais rápido para a punição do agressor, por exemplo? Na realidade, as imagens contribuíram para isso? O que ocorreu ali. Nós estávamos já produzindo vários depoimentos, desde que foi feito o boletim de ocorrência. Eu destaco aqui, o boletim de ocorrência ele foi feito 2 dias depois. Então, não foi possível a prisão em flagrante, porque o fato já tinha ocorrido. Desde que foi feito o BO, a Polícia Civil correu com a situação, né, do exame de lesão na vítima, estava colhendo depoimentos, já tínhamos vários depoimentos, mas aquele vídeo foi um elemento de prova a mais que nos auxiliou exatamente a embasar o pedido de prisão preventiva. Mas havendo algum tipo de agressão, nós sempre vamos trabalhar com exame de corpo de delito na vítima e com outras provas, né, como depoimento de testemunhas e outros tipos de prova, para que sempre haja uma resposta. É como eu digo, toda vez que a gente combate a impunidade, toda vez que a gente leva agressores à responsabilização, a gente combate a impunidade. E a gente deixa bem claro o recado de que quem praticar esse tipo de conduta vai ser punido. E previsto, inclusive, punição com base na Lei Maria da Penha, né? Exatamente, com base na Lei Maria da Penha, que aumentou as penas e trouxe medidas protetivas que exatamente podem ser pedidas já pelo delegado e autorizadas pela Justiça para que o agressor seja obrigado a manter um distanciamento da vítima, justamente para que se evite que algo de pior aconteça. Secretário, a gente está na região Nordeste e eu não quero ser aqui injusto, mas infelizmente tem-se uma tendência a naturalizar um pouco essa agressão a uma mulher. Isso é um problema, na sua opinião? Ou você acredita que isso acontece ainda? Não, eu acho que o Brasil inteiro tem essas situações. Mas o machismo aqui, eu acredito que seja mais forte ou não? Eu acho que não. Com essa questão da pandemia, né, as pessoas foram obrigadas a ficar mais em casa. E aumentaram, sim, os casos de violência doméstica. Mas aumentaram aqui no Estado, aumentaram no país. Eu estava vendo uma matéria recente dizendo que os casos de violência doméstica aumentaram também na Europa. Então, esse período em que as pessoas ficaram mais em casa, teve, infelizmente, esse aumento, né? Isso foi uma tendência, não só de país, mas de mundo. E qual é a nossa estratégia? Como são casos que acontecem em casa, a polícia está na rua, ela não está nas casas. Então, é muito importante que ou a vítima ou pessoas que tenham conhecimento de situações de agressão comuniquem à polícia, para que a gente possa agir preventivamente. Isso é muito importante. E a outra estratégia, como eu falei aqui, serão respostas rápidas e efetivas no inquérito para que não fique uma ideia de impunidade. Toda vez que você combate a impunidade, você desestimula pessoas a cometerem esse tipo de crime. Eu citei o machismo também porque é sempre preocupante dados com relação a feminicídio, crimes contra LGBTs e transexuais. Isso é um problema que a gente enfrenta aqui no país há muito tempo e eu queria saber, por exemplo, como é que a Secretaria trabalha nesse contexto. Sim, nós temos uma priorização em toda essa situação. Inclusive, recentemente, trocamos na Polícia Civil, o delegado-geral trocou a diretoria do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. Então, justamente com várias outras diretorias que foram trocadas, exatamente como medida de gestão
E a ideia é sempre aumentar a efetividade das ações policiais. Então, temos, claro, um trabalho da Polícia Militar nas situações que ocorrem na rua, mas em relação às situações que ocorrem em casa, como eu digo, a melhor forma de evitar é acabar com a ideia de impunidade. Então, nós cobramos muito em todos esses casos, e eu falo aqui, por exemplo, de violência doméstica, casos que envolvam crianças, que envolvam a população LGBTQIA+, que envolvam idosos, todas essas situações, a resposta deve ser rápida e efetiva. Nós temos muita preocupação em relação a isso e é dado sempre o enfoque, seja para a Polícia Civil, seja também para a Polícia Militar em relação às situações que ocorram nas ruas. A gente tem um caso recente da vereadora Larissa Gaspar, que foi ameaçada pela internet. A polícia também agiu muito rápido, conseguiu identificar esse criminoso. Isso tudo é uma junção de tecnologia com o efetivo e por isso que a gente vê essa resposta tão rápida. Exatamente. É uma junção de tecnologia. A gente está trabalhando também com muita operacionalidade, a gente está cobrando muita atitude das polícias, né? Respostas efetivas. Então, essa postura toda, unindo tecnologia, unindo uma cobrança sempre por resultados rápidos e efetivos, também o que foi feito recentemente, nós aproximamos muito as áreas de inteligência da Polícia Civil. Isso aumentou significativamente os resultados positivos dos trabalhos da Polícia Civil e temos também a tecnologia à disposição para as investigações. Então, nesse caso, a ameaça ela foi feita por rede social, obviamente, foi necessária a tecnologia para que a polícia conseguisse dar uma resposta. Nesse caso, nós tivemos conhecimento pela manhã e à noite, o responsável pelas ameaças já estava identificado, abordado e foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil. É o que eu sempre digo, nós não vamos admitir esse tipo de conduta aqui no Estado. Qualquer situação como essa vai ser rapidamente apurada. Eu quero agora trazer a polícia para a área de ser julgada, por exemplo. No caso do senador Cid Gomes, aquele motim que a gente acompanhou lá em Sobral, o pessoal da corporação, eles foram julgados, né? Como é que está esse processo agora? Esse processo, né, então, teve um inquérito policial militar, ele já está na fase judicial, então a Polícia Militar concluiu o inquérito policial militar em relação a essa situação e ele está hoje na Justiça, então já está em nível de denúncia e de poder judiciário. Isso mostra que não existe parcialidade no caso, né? Não existe. As apurações, elas são sempre imparciais. Eu sempre digo, o que a gente apura, ninguém está ali para produzir prova contra ninguém. A gente está ali para provar, buscar a verdade real dos fatos. O que é a verdade real dos fatos? É aquilo que efetivamente ocorreu. As apurações são imparciais. Nós temos, no caso aqui, uma área da Polícia Militar que conduz os inquéritos policiais militares, né? Porque aquele fato ali, aquilo foi um crime militar. Vamos lembrar para o pessoal de casa, o senador Cid Gomes estava tentando lá conter o motim em Sobral, no batalhão da Polícia Militar, se não me engano. Da Polícia Militar. E ele foi com uma retroescavadeira para cima do pessoal da corporação e acabou levando um tiro. E aí identificaram quem foi o autor do disparo? São quantas pessoas respondendo a esse processo? Foram mais de 20 pessoas indiciadas, como envolvidas naquela situação. E é o que eu falo desde a minha chegada aqui, né? É a valorização dos bons profissionais de segurança. É muito importante destacar isso. A imensa maioria dos profissionais de segurança são pessoas sérias, dedicadas, abnegadas. Eu tenho o prazer de poder ver isso muito de perto, todos os dias. E em relação a desvios de conduta, nós não compactuamos com desvios de conduta. Então, para isso, temos a área da Polícia Militar, que conduz os inquéritos policiais militares, temos a Controladoria Geral de Disciplina, que é uma outra estrutura, uma outra secretaria e que tem total imparcialidade e autonomia para a apuração de desvios de conduta. Secretário, o que é que pode acontecer com um policial no caso de desvio de conduta? Que punições são previstas? Há uma série de punições previstas em lei. Então, há punições como uma simples repreensão ou uma suspensão, a demissão do serviço público. Exoneração, então, no caso. Exoneração. Né? Então, conforme a conduta praticada, há uma série de punições previstas em lei. Então, as punições são muito, dependendo da gravidade do fato,
pode levar, sim, à exoneração do profissional. O senhor já se perguntou, por exemplo, como é que o Brasil, vivendo essa situação, essa crise econômica toda, o Ceará hoje mantém a folha do servidor público em dia, tem os investimentos que a gente falou até agora na tecnologia aqui e está anunciando aí concurso público para contratação de pessoas para a Polícia Civil, Polícia Forense, Polícia Militar. Isso é muito bom para a gente, né? Acho que o cidadão às vezes não se dá conta do como isso é importante nesse momento. Para mim, o estado do Ceará, ele é um exemplo de eficiência na gestão pública, né? Como tu mencionaste aqui, num período de pandemia, com a crise econômica, que obviamente vem com isso, e o estado hoje, ele é o estado que tem a maior capacidade de investimento do Brasil. Uma coisa muito importante aqui, que eu não tinha mencionado até agora, até o ano que vem será inaugurado o Centro Integrado de Segurança Pública. É uma obra de 200 milhões de reais, o que mostra toda a priorização e investimento do estado do Ceará. E claro, aqui eu como secretário de Segurança falo da segurança pública. Desde que cheguei aqui nós já tivemos inaugurações de novas unidades, entrega de armamentos. O armamento utilizado hoje pelas polícias do Ceará é o mesmo armamento utilizado pela Polícia Federal, pelo FBI, pelo Exército Norte-Americano. A Polícia do Ceará hoje usa o que há de melhor no mundo em matéria de armamento. Tecnologia de ponta, concursos públicos em andamento, folha salarial em dia. Então, promoções acontecendo, o Centro Integrado de Segurança Pública, que vai ser inaugurado, né, já estão muito avançadas as obras. Onde e é até o ano que vem, ele fica ali no bairro Fátima, próximo, exatamente no local ali onde já era o QG da Polícia Militar. E ali, então, estarão instalados a Secretaria de Segurança Pública, o QG da Polícia Militar, dos Bombeiros, a Delegacia Geral da Polícia Civil, a SUPESP, a CIOPS, vai ter também ali dentro, haverá um Centro Integrado de Inteligência. Então, nós teremos todos os comandos da segurança pública no mesmo local, em prédios diferentes, mas no mesmo complexo, e temos ali um Centro Integrado também de Inteligência. Então, é a inteligência produzindo informação para subsidiar a tomada de decisões pelos comandos que estarão no mesmo espaço. Então, nós vamos ter até mesmo um aumento efetivo da integração. Uma obra de 200 milhões de reais. Ou seja, mesmo com a crise da pandemia, o governo do Ceará vem investindo muito. É o estado que mais investe hoje em segurança pública e os resultados de todo esse investimento e toda essa priorização já estão sendo vistos com a queda dos números, né? Inclusive, o anuário de segurança lançado agora, que fala do ano passado, já menciona ali no trecho que no primeiro semestre de 2021, o estado do Ceará, juntamente com a Paraíba, eles vêm exatamente puxando essa queda nos números de homicídio no país. Então, os índices vêm caindo tanto aqui e na Paraíba, que vem gerando uma queda no Brasil como um todo, né? Isso é fruto de investimento, de priorização, de políticas públicas e de gestão. Secretário, durante algum tempo se falava muito da questão da violência contra o adolescente aqui no Ceará. Isso mundialmente citavam Fortaleza como uma das cidades mais perigosas do mundo. Isso mudou bastante, né? Bom, esse índice mudou bastante. Nós conseguimos uma queda fruto de todo esse trabalho da segurança. Quando a gente fecha aí o primeiro semestre, eu gosto sempre de falar do primeiro semestre, porque aí não é um número isolado de um mês. Quando você fala de 6 meses, metade do ano, você já vê uma tendência. Sim. Nós fechamos o primeiro semestre com uma queda, por exemplo, em homicídios, aqui em Fortaleza, de 38%. Uma queda muito grande. Nós fechamos também com uma queda dos CVPs, crimes violentos contra o patrimônio, os roubos, com uma queda de aproximadamente 20% em todo o estado, inclusive em Fortaleza. Então, quando sair esses números aí do ano que vem, eu acredito que o Ceará vai melhorar muito no ranking, né, nesse comparativo entre os estados, nos números aí de segurança pública. Secretário, uma pergunta que sempre se faz é o combate a grupos criminosos aqui no Ceará. Como é que a Secretaria tem trabalhado nesse quesito? Bom, nós temos um trabalho preventivo e ostensivo da Polícia Militar, mas o combate ao crime organizado, ele demanda muita investigação e muita atividade de inteligência policial. Então, nós aproximamos muito a COIN da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil.
A prioridade é o combate ao crime organizado e a melhor forma de combater o crime organizado é realizando operações policiais que atinjam a estrutura desses grupos criminosos. Então é com a prisão das principais lideranças. E é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo hoje de todos esses grupos criminosos que atuam aqui no Estado. As principais lideranças estão todas no sistema penitenciário. E, além da prisão das lideranças, nós tivemos agora em fevereiro a Operação Guilhotina da Polícia Civil. E o nome da operação é exatamente isso, porque você, com a prisão da liderança, você corta a cabeça do grupo criminoso. E também um trabalho de asfixia financeira, investigações sobre o patrimônio e que levem exatamente a uma asfixia financeira. Você prende as lideranças e você corta o recurso financeiro que ela dispõe. Aí você consegue atingir a estrutura efetivamente. Uma coisa também que eu sempre menciono, essas prisões ocorridas nos últimos meses de lideranças do crime organizado no Estado, eles estavam praticamente todos fora do Estado. Ou seja, eles saíram do Ceará achando que ficariam imunes à atuação da Polícia Civil do Ceará, mas não ficaram não. Nós trabalhamos com muita integração com as polícias civis de outros estados, realizamos prisões dessas lideranças em São Paulo, no Rio, no Pará, no Piauí e em vários estados aqui também, outros estados aqui do Nordeste. Então mostra, hoje o nosso braço, com essa integração com outros estados, o braço da segurança do Ceará, ela vai no Brasil inteiro. Não adianta achar que vai ficar dando ordem no crime organizado do Ceará e que vai ficar fora, se escondendo, que não vai se esconder, a gente vai atrás e vai prender. Então, aquelas terríveis cenas que o senhor talvez não morasse aqui ainda, mas presenciou de queima de ônibus, do transporte público, motim de policial, isso tudo faz parte do passado, se depender do secretário, por exemplo. Exatamente, né? Uma atuação muito firme, muito forte do crime organizado e com o nosso compromisso de toda vez que houver um crime grave, vai haver uma resposta rápida e efetiva. E o trabalho sobre o crime organizado, sobre esses grupos, é um trabalho permanente. É a principal missão da Polícia Civil. Então você une investigação, inteligência, integração com outros estados, para que a gente consiga enfraquecer esses grupos aqui no estado do Ceará e que com isso se melhore a situação da segurança pública. Na sua autocrítica, qual o maior desafio que o senhor encontrou aqui quando chegou no quesito de segurança pública? A realidade estão esses grupos que já vinham atuando há vários anos e a gente procurou dar um enfoque muito na questão da investigação e da inteligência, porque se você não trabalhar com investigação e inteligência, você não consegue efetivamente enfraquecer esses grupos. Mas é como eu digo, o sistema tem que funcionar bem. Todos os órgãos que compõem a segurança têm que funcionar bem. É a realidade que nós temos hoje, né? No caso, a SAP, que é outra secretaria, cuida do sistema penitenciário, faz um excelente trabalho. Então, nós temos um sistema penitenciário controlado. Nós temos uma polícia ostensiva, a polícia militar, permanentemente realizando abordagens, prisões e apreensões. E nós temos muita investigação hoje amparadas pela inteligência policial e pela tecnologia. E destaco, há muita integração. Tudo que é feito, qualquer decisão que é tomada, mais estratégica, sempre é tomada numa reunião com a minha presença, com o secretário executivo, com o comandante da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Civil, coordenador de inteligência e também com dirigentes de outras vinculadas, conforme o assunto que esteja sendo tratado. Secretário, eu quero fazer aqui meia culpa, porque o cidadão ele quer que a polícia faça o trabalho dela, mas eu já vi amigos, e eu particularmente já fui abordado por uma guarnição e fizeram lá, não sei como é que chama, me revistaram, enfim, que é muito constrangedor. Por que é importante a gente entender esse trabalho e aceitar, porque, enfim, é o trabalho da polícia, né? Exatamente, é importante que o cidadão entenda que essas abordagens de rotina, elas são uma necessidade. Sim. Por quê? Fazendo essas abordagens, como são feitas pela Polícia Militar, existe ali uma probabilidade deles se depararem com uma pessoa que esteja armada, pronta para praticar um crime. Então é importante que o cidadão entenda isso,
que quando alguém faz essa abordagem, jamais a intenção da polícia é criar algum tipo de constrangimento. E nem é pessoal, porque obviamente o policial nem conhece você, né? Exatamente. Então esse trabalho é feito como um trabalho de rotina, é o chamado policiamento preventivo e ostensivo. Então, que exatamente para prevenir são feitas essas abordagens. Eu destaco aqui, em relação aos motoristas de aplicativo, nós temos a Operação Corrida Segura, e a orientação para a Polícia Militar, do Comando Geral, é abordar veículos de aplicativos e exatamente fazer essa busca. Para a segurança deles, inclusive, né? Para a segurança deles. A orientação é essa, para a segurança deles. E é isso que eu ia mencionar aqui. Nessas centenas de abordagens, milhares de abordagens já realizadas, em muitas situações você faz, obviamente, essa revista no passageiro e nós identificamos passageiros que estavam ali armados, prontos para iniciar um assalto. Então, essas são ações preventivas que a polícia faz pensando na segurança e no bem de todos os cidadãos. A gente ainda está em período de pandemia e continua valendo toque de recolher de meia-noite às 5 da manhã. A polícia tem a obrigação, por exemplo, de informar e orientar que o cidadão vá para casa nesse período? É um trabalho que está sendo feito? Nós seguimos paralelo a todo outro trabalho que é feito, segue essas medidas da Polícia Militar, juntamente com outros órgãos do Estado e do município, de apoiar no controle, na fiscalização dessas medidas. Então, o cidadão que está nesse momento ali, ele é, no primeiro momento, orientado a se dirigir para casa. E cumprindo, ok. E se não, aí a polícia, ela parte exatamente para uma ação mais incisiva de responsabilização, porque o nosso grande objetivo é que todos cumpram, né, as medidas aí exatamente decretadas pelo governo do Estado, pelos municípios, porque o objetivo de todos nós é passar o quanto antes por essa pandemia, retornar à vida normal. Que é para o bem de todo mundo, né? Exatamente. Secretário, só para encerrar, eu queria que o senhor fizesse consideração final para o pessoal de casa. Bom, a gente queria dizer que há um compromisso permanente da segurança pública, de todas as polícias aqui do Estado, para garantir a segurança de todos os cidadãos. É um compromisso nosso. Existe muita integração. A segurança pública hoje, ela age como um time, todos integrados também com os municípios, com os órgãos federais. E o objetivo, eu acho que é aquilo que todos nós queremos, o melhor para o Estado do Ceará, o melhor para todos os cearenses. É um compromisso, há um permanente esforço e mesmo havendo essa queda nos índices de criminalidade, nós continuamos trabalhando incansavelmente para buscarmos quedas ainda maiores e tornarmos o nosso Estado também uma referência nacional em segurança pública. É isso que nós queremos, o Ceará com o destaque que ele merece, esse Estado que a gente, né, é encantado por ser um Estado inovador, um Estado que sempre busca a excelência em tudo que faz e é isso que está sendo buscado também pela segurança pública. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Agradeço, claro, a presença do secretário de Segurança, Sandro Caron. Muito obrigado, volte sempre, viu? Obrigado. E eu também quero aproveitar para te convidar mais uma vez para acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará, o canal da TVC no YouTube e o nosso WhatsApp, que é para você participar. Anota aí, 85 é o DDD 98439 5005. Envie sugestão para a gente, tá? Te vejo no próximo programa. Até lá.